Um dia na Babilônia, o sol mal havia despontado por trás dos portões de Esta, tingindo de dourado os tijolos esmaltados de azul que guardavam a cidade como muralhas sagradas. Havia uma agitação incomum nas ruas, um murmúrio que misturava medo, expectativa e reverência. O rei Nabucodonosor, diziam, faria uma aparição pública nos jardins suspensos ao entardecer, e todos estavam autorizados a assistir. Babilônia acordava em meio aos cânticos dos sacerdotes, aos gritos dos mercadores e ao rugido suave do rio Eufrates que serpenteava entre suas ruas. Nabu caminhava até o mercado para comprar tâmaras e pão de cevada para sua família. As barracas eram um espetáculo de cores e aromas, especiarias da Pérsia, tecidos da Fenícia a Urdu. A Babilônia era o coração do mundo conhecido e pulsava com a energia de 1000 povos. Também se escreve com mãos sujas de terra. Nabu era apenas um jovem escriba aprendiz, filho de um oleiro. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Suas vestes de púrpura brilhavam sob a luz dourada do crepúsculo. Ele ergueu a mão e todos se ajoelharam. Com o fim da tarde, uma multidão caminhava para os jardins suspensos. As escadas e corredores eram cobertos por flores exóticas e vinhas que desciam como cortinas vivas. Dançarinos giravam em espiral, como se invocassem os ventos do deserto. Nabu, perdido entre os corpos e os sons, sentiu que fazia parte de algo maior. Era apenas um aprendiz, mas ali, sob os céus avermelhados da Babilônia, sentia-se imortal. Fontes de água cristalina corriam em meio às colunas, alimentadas por um sistema engenhoso de canais. E a Babilônia, com toda a sua glória, ainda viveria enquanto alguém contasse sua história. Mas antes que pudesse pensar na glória de ver o rei, Nabu tinha deveres. E talvez um dia alguém leia sobre nós. Milênios depois, sua manhã começava no templo de Marduk, onde aprendia a escrever em tábuas de argila, usando a cuneiforme menos a escrita dos deuses. A cidade dos deuses, a joia da Mesopotâmia, que nossos feitos ecoem até as estrelas. Era um contador de histórias. Parou por um instante. O homem falava sobre os deuses que caminharam pela terra. O cheiro de incenso se misturava ao de carne assada e pão fresco. As ruas ganhavam vida própria. Nabu caminhava com os amigos, rindo, debatendo os deuses e as estrelas, sonhando com os próprios nomes gravados em pedra, sobre uma torre que tocava os céus, e sobre um rei que sonhara com estátuas de ouro e ferro. Nabu sentiu um arrepio. Aquelas histórias pareciam mais reais do que qualquer registro que gravara nas tábuas. Sentado ao lado de outros aprendizes, ele mergulhava no estudo de registros de colheitas, impostos e textos sagrados. Modelavam jarros para o templo, com inscrições que dedicavam as oferendas aos deuses. O barro era quente, pesado, e o trabalho exigia precisão. Seu pai dizia que cada jarro era como uma prece moldada pelas mãos. Lembre-se, Nabu, dizia o velho mestre Beltur, com voz grave, quem domina a escrita, domina o tempo. Ao meio-dia, o sol queimava alto sobre a zigurate, e a cidade fervilhava como um forno de cerâmica. No caminho de volta, viu uma multidão em volta de um homem de cabelos longos e túnica de linho. À tarde, Nabu ajudava o pai na oficina. Lembre-se, filho, dizia o oleiro com voz firme, não se faz história apenas com palavras. Mas o grande momento do dia se aproximava. Quando o rei apareceu, ao lado da rainha, o povo silenciou. Nabucodonosor não era apenas um homem, era a encarnação do poder babilônico. Hoje, disse ele com voz retumbante, celebramos a Babilônia. A multidão aplaudiu. Músicos começaram a tocar liras e flautas. À noite, a cidade se acendia com tochas e lamparinas. Você vai escrever a história da Babilônia um dia, disse uma amiga, uma jovem chamada Enlila, filha de um astrônomo. Nabu sorriu. Talvez fosse verdade. Talvez aquele simples dia menos
com suas pequenas rotinas, seus momentos mágicos e seus sonhos adolescentes, fosse de alguma forma eterno. Naquela noite, olhando para as estrelas que brilhavam sobre o Eufrates, Nabu entendeu o que o velho mestre queria dizer. Quem escreve de fato domina o tempo.